A gente vai aqui, uma nota e nós vamos para uma entrevista, meninos. Então tá, olha só, o IBGE divulgou agora há pouco o IPCA 15 no mês de agosto e a inflação caiu 0,14% no mês. O grupo de habitação e também com redução da conta de energia foi o que mais pesou nessa queda. Alimentos vem logo em seguida, o grupo teve uma redução média dos preços de 0,53%. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 4,93%, ainda acima do teto da meta fixada pelo Banco Central, que é de 4,5%. O IPCA 15 é considerado uma prévia, gente, da inflação oficial do país. Aí de 15 a 15, a gente vai ter lá para o início do mês de setembro a divulgação da inflação de agosto aí já fechada, né, Carol? Exatamente, Valterne. E agora mudando um pouquinho de assunto, o agro goiano é destaque nacional e ganha ainda mais visibilidade com o lançamento da 6ª edição do Radiografia do Agro, uma publicação anual da Secretaria de Agricultura e Pecuária que reúne ali os principais dados de produção e mercado do estado. Para a gente entender esses números, detalhar aqui para quem nos acompanha, a gente recebe agora a Cristiane de Amorim, que é gerente de inteligência de mercado da Ceapa Goiás. É isso mesmo, Cristiane? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Valteno, e também a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. E em nome do nosso secretário de Agricultura, o Pedro Leonardo, eu quero agradecer essa oportunidade de falar do trabalho da Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, especialmente desse assunto tão interessante, né, que é a publicação da nossa radiografia do agro em Goiás. Zé, já começa explicando né, pra que nós gente, gostamos então. de... Eu sou goiano, você quase, né? Também. Sou quase, tem quase um pezinho lá. Aí a gente quer, é bom saber quais são os campeões, né, de liderança, né? Onde é que a gente é melhor? Então, a radiografia é uma publicação anual da Secretaria, então nós levamos aí todo um ano estruturando esse trabalho aqui na gerência, e ela traz esse mapeamento da agricultura, da pecuária, da silvicultura, né, trazendo esses indicadores de 51 produtos do agro que são cultivados, que são produzidos aqui no estado de Goiás. E vale destacar que é um material importante porque traz esses dados consolidados, né, com esses resultados do desempenho nas exportações, na produção. Esse material também traz diversos rankings municipais, também o cenário do estado de Goiás no cenário nacional, né, o desempenho do estado de Goiás no cenário nacional. Também nós apresentamos ali as estimativas de safra, o desempenho no valor bruto de produção, né, o VBP, um material extremamente rico, Valteno, com séries históricas de produção, de exportação, e os destaques, sem dúvida, são tanto na produção quanto na exportação. Nós temos aí os carros-chefes, que são soja, milho, né, mas nós também apresentamos diversos outros produtos, inclusive frutas, produtos da silvicultura, outras produções da cadeia da pecuária, né, que vão mostrando ali esse desempenho, né, com dados por produto. Então, por exemplo, quando nós apresentamos ali os dados de produção da carne bovina, nós trazemos o cenário o desempenho no cenário nacional, depois ali nós trazemos os municípios que são destaque na produção, né, daquela carne ou daquele produto da lavoura. Também trazemos ali o VBP, os dados de comercialização, e o que é importante, o que é interessante ressaltar também é que nós utilizamos bases oficiais. Os dados, né, utilizados são provenientes de bases oficiais, como o IBGE, CONAB, Ministério da Agricultura, IMB, entre outras. Então vamos para as perguntas que eu acho legal, porque a gente aqui no dia a dia fala, Goiás é o segundo, o terceiro maior produtor de soja. Goiás é o primeiro, segundo, terceiro de milho, de gado. Qual é o nosso rebanho? Vamos começar por aí. Bom, na pecuária, né, os principais destaques, sem dúvida, é o rebanho do estado de Goiás. Nós somos o segundo, né, em abate de bovinos, né, e também em quinto lugar no abate de frangos. No quantitativo de animais, nós estamos, vou acompanhar aqui pela própria radiografia,
para não me confundir, no rebanho bovino, nós estamos em terceiro lugar, e também vale pontuar aí o primeiro lugar, né, que nós estamos, no caso, na produção de girassol, de sorgo, do tomate, né, que nós somos líder na produção. E nas exportações, nós também tivemos um desempenho extremamente positivo no ano passado, né, também reforçando aí que a radiografia traz dados consolidados, ou seja, dados fechados, referente ao ano de 2024, a safra passada, né, e os dados municipais que vieram da base de dados do IBGE, que são referentes ao 2023, né, e nas exportações, né, voltando aí, nós ocupamos ali a vice-liderança nas exportações de sorgo, de milho, do suco de tomate, né, terceiro lugar nas exportações de carne bovina, e quarto lugar no etanol, nos produtos do complexo soja, algodão e também o couro. Ô, Cristiane, a gente estava falando aqui, o Valteno disse que adora suco de tomate. Eu falei que eu nunca experimentei. Aqui, assim, eu não consumo tanto. Quando a gente vai nos Estados Unidos, todo mundo vende suco de tomate, a gente sai com uma mochilinha nas costas e vai tomando para poder hidratar, que é excelente para hidratar. É que no Brasil parece que o brasileiro não costuma muito o suco de tomate. Mas você ia perguntar para ela sobre a questão dos Estados Unidos e do tarifaço. Isso, Cristiane, né? A gente quer saber em relação a esse tarifaço, né, de 50% anunciado pelos Estados Unidos, como que isso impactou vocês aí no estado de Goiás? Sim, o estado de Goiás tem os Estados Unidos como um grande parceiro, né? Nesse ano, ele é o segundo maior parceiro comercial do estado de Goiás, mas no ano passado ele estava ali entre o quarto para quinto lugar, né? Nós temos outros parceiros, o principal, obviamente, é a China, mas um que a gente pode destacar é o Vietnã, né, que esteve ali no ano passado em segundo lugar. Esse ano, não com a mesma expressividade, os Estados Unidos acabou alcançando, né, essa posição, né, de relevância nas exportações dos produtos do agro goiano. No entanto, com certeza existe um impacto, né, dos valores ali que são comercializados. Os Estados Unidos é um parceiro forte, estado de Goiás, mas eu acredito, nós aqui acreditamos, né, que vamos conseguir, com essas medidas que o governo tem lançado mão, né, nós vamos conseguir aí contornar essa situação e reduzir esse impacto, né, buscando ali novos parceiros comerciais, novas estratégias de comercialização e, principalmente, esses novos mercados que têm sido abertos, né, através dessa articulação que o governo tem buscado, a exemplo do Japão, a exemplo da própria China, e também focar nesses outros países que têm crescido, né, em expressividade de comercialização com o estado de Goiás. Volto a dizer, a Indonésia, que é um parceiro forte, né, a Tailândia, a Índia, né, que tem sempre buscado os produtos goianos, né, para atender as demandas desses países. Você sabe que tem um ditado lá em Goiás, que é assim, quando um goiano encontra um goiano, já são 3 amigos. Aí eu já vou chamar aqui o Donalvan Maia, que está aqui do lado, que é CEO da Fox, vou até afastar para ficar... Junte-se a nós. Junte-se a nós. O Donalvan está sempre analisando aí o contexto de grãos, de soja. E aí, Donalvan, você vê que nós estamos com a Cristiane de Amorim, que é gerente de inteligência de mercado da Seapa Goiás, dando aí os dados do anuário, que é um trabalho incrível para a gente poder acompanhar. O Donalvan sempre analisa com a gente a questão do milho. Eu vou botar vocês todos na conversa. Bem-vindos. Donalvan, você viu aí os dados? Que maravilha! Chegou a acompanhar um pedaço? Sim, peguei um pedacinho no final aqui. É sempre uma honra estar ao lado dessa grande profissional, a Cris, que faz um trabalho excelente aí com esses dados, e os materiais da Seapa são incríveis aí, norteiam em vários investimentos. Isso para a gente aqui é um motivo de grande orgulho, né, Valteno? Pois é, e como é que está o milho? Vou botar aí vocês juntos, porque depois eu queria que a Cris desse o dado de milho, porque nós estamos aí já no finalzinho da colheita do milho. Eu queria que você falasse qual é o percentual aí já e como é que está a cotação. Eu tinha impressão, falei com a Carol, que o milho estava caindo, mas você disse que deu uma subida aí, né? Olha só, Valteno, a gente vai praticamente a finalização de colheita do milho aqui no estado de Goiás, no Brasil como um todo, né? E um ponto positivo para preço, para produtor rural, é que é o seguinte, geralmente a gente realmente vê uma queda
nos preços nessa finalização de colheita. É, inclusive, uma grande expectativa dos compradores, né? Porque, poxa, eu vou ter uma grande avalanche de milho aí, ainda mais numa safra como essa, uma safra recorde de altas produtividades, alta produção aqui, mas o que a gente vê é uma certa estabilidade nos preços. Então, nos últimos 30 dias, a gente está vendo o preço andando de lado, que a gente fala, Valteno, ou então até fazendo uma variação um pouco, mas até positiva na bolsa. Então, ela tentou ir para baixo ali e voltou. Então, o que a gente vê é uma certa estabilidade nos preços, o que a gente considera até uma alta, né? Dado a grande quantidade de produtos que a gente tem entrando agora. Então, isso aqui está sendo puxado aí por grandes movimentos, por exemplo, até tem as questões geopolíticas, mas eu vou falar até de mercado interno, que é a ampliação dessas notícias das usinas de etanol de milho, por exemplo, que vem sendo noticiado todos os dias, aí toda hora tem uma notícia nova, que seja de uma implantação de uma nova fábrica de etanol de milho, ou então de ampliação de usinas que já tinham para ampliar essa capacidade, né? Seja aqui no estado de Goiás, no Mato Grosso do Sul e até na Bahia. Então isso está ajudando a dar uma certa sustentação para os preços e também a arroba do boi gordo, que do ano passado para cá melhorou bastante, o produtor rural aí de boi gostaria que tivesse mais alto, mas tem uma conta muito interessante que a gente faz, tá, Valteno? É a relação do boi para o milho, ou seja, quantas sacas de milho eu consigo comprar com uma arroba de boi? Se a gente pegar no meio do ano passado, essa relação estava aí na casa de 4, hoje ela está próxima ou até acima de 5, o que anima um pouco mais os confinadores, as nossas exportações de aves e suínos e o consumo interno também vai muito bem, o que ajuda a dar uma sustentação para o milho. Então essa é uma notícia boa em relação ao milho. Claro que o produtor rural sempre quer um preço mais alto e o trabalho dele é árduo ali, e quando vê uma produção, a gente sabe que está desafiador a questão de sustentabilidade econômica por causa dos altos custos, mas é uma notícia boa a gente ver o milho aí segurando esse preço nesse momento agora e com essas altas produtividades que nós tivemos. Então essa demanda está um pouco aquecida, que está segurando esse preço. Vamos pegar a Cristiane junto, né, para poder fazer essa complementação. Você falou da agroindústria, falou do etanol. Esse dado apresenta aí algum dado aí do etanol de milho em Goiás, Cris? Na verdade, a radiografia do agro, até trazendo aqui de volta, né, fazendo a ligação do milho com o que é apresentado na radiografia, eu queria pontuar aqui o que a gente destaca aí nesse material, que tanto pode ajudar o produtor rural, mas também os gestores nessas tomadas de decisão, que inclui, inclusive, essa avaliação de preço que o Donovan apresentou, né? A radiografia, ela traz ali, mostra o desempenho da produção do milho, né, ao longo do ano, mas também mostra os municípios que são destaque naquela cultura, especificamente, né? Inclusive, também nós trazemos ali infográficos, mapas, e demais ilustrações para deixar isso bem intuitivo, né, para o produtor, para o gestor, né, tomar suas decisões, né, pontuando ali qual que é a relevância da primeira safra do milho, da segunda safra, né, esses municípios que são destaque não somente na produção, que, né, nós bem sabemos ali que tem Rio Verde, Jataí, né, mas também nas exportações, né, que foi uma novidade que nós trouxemos agora na radiografia, que nós colocamos ali quais são os municípios de destaque nas exportações de um determinado produto, né? E a gente vê ali, por exemplo, tirando Rio Verde, tirando Jataí, né? Nós temos Itumbiara, que talvez não é tão lembrado quando se fala do milho, quando se fala da soja, mas que está aí entre os primeiros do ranking nas exportações desse cereal. Vale destacar aí também que o milho, né, tem toda essa expressividade no estado de Goiás, e o nosso intuito com esse material, Valteno, é subsidiar os produtores, subsidiar o gestor tanto da iniciativa privada quanto do setor público, nessa tomada de decisões, que inclui tanto o cenário das cotações, que o Donovan bem apresentou aí, como também a produção, né, onde que nós estamos crescendo, onde que estamos, as regiões que estão desenvolvendo mais um produto específico, e aí inclui os outros cultivos, as outras cadeias produtivas, e com certeza, né, isso contribui para que ele direcione as suas decisões. E o frango, Cris, porque também consome milho, né?
sem dúvida. A avicultura no estado de Goiás também é uma cadeia produtiva muito bem estruturada, que tem crescido e se desenvolvido significativamente, né? Ela ainda não tem a expressividade dali da cadeia bovina, mas está crescendo, está se desenvolvendo, né? E nós temos aí um município, né, que se destaca nessa produção de aves, em Tubiara também, que tem se desenvolvido também, principalmente pela agroindústria, né, que é o que puxa a produção, né, quando a gente quer aumentar a produção numa determinada região, a gente tem que começar da agroindústria, né, que vai gerar ali tanto o crescimento, a movimentação de renda na região, mas também a geração de empregos e, consequentemente, o aumento da produção. Ela puxa toda uma cadeia. E então, assim, a avicultura ela tem se desenvolvido bastante, com destaque, inclusive nas exportações esse ano. Devemos aí registrar recorde também, assim como nas exportações de carne bovina. A gente está quase terminando, foi um barato estar com vocês aqui, mas eu queria que o Donalvão falasse um pouquinho aí. Nós acho que vamos começar já, daqui a pouco, o plantio da safra de verão. Queria que você desse aí, Donalvão, alguns calendários aí de vazio sanitário, o que é que vai começar aí? Olha só, nós temos aqui, vou pensar no Centro-Oeste, tá, Valteno? O vazio sanitário do Mato Grosso, ele é bem antecipado, então ele veio para o dia 15, veio para o dia 7 de setembro, então está bem próximo aí. Aqui no estado de Goiás, o vazio sanitário termina no dia 24 de setembro, então a partir do dia 25 o pessoal já começa a plantar. E tem uma notícia boa esse ano, né, que as previsões climáticas, elas estão trazendo chuva para trás, ou seja, chuva mais cedo, na verdade, que ano passado não foi uma realidade, e esse vazio sanitário permitiu a semeadura, principalmente nas áreas de pivô, que é um ganho de competitividade muito grande, porque dá mais espaço para o milho safrinha lá na frente, para o sorgo, né? Mas esse ano há uma previsão de que o plantio comece mais cedo, tanto no Mato Grosso quanto aqui no estado de Goiás. Então, aqui, a ideia é que em setembro já vai ter plantio no campo com mais força do que o ano passado. Queria fazer um adendo também. Os dados de Goiás vão melhorar ainda, né, Carol? Exatamente. Vai voltar com a chuva vindo mais cedo, hein? Coisa boa. Bom, para concluir, meninos, para concluir, cada um minuto. Para concluir o seguinte, a expectativa é muito boa de plantio aqui no estado de Goiás, agora em setembro a gente já começa o plantio, e a parte boa, Valteno, é que a gente está tendo a estabilização de preço de milho, falando do mercado, né? E falando de soja, está tendo algumas oportunidades que nós não víamos nos últimos 2 ou 3 meses, por causa da alta do preço do bushel, que está batendo quase 11 dólares, 10,90, 11 dólares por bushel. Então que o produtor faça aquela estratégia de divisão do seu calendário de venda aí, né? Vendendo aos poucos, paulatinamente, para poder fazer sua média de venda e trazer sustentabilidade para o seu negócio. No mais, que Deus abençoe a nossa safra aí, é uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Cris. Olha, eu quero chamar a atenção aqui do material da Radiografia do Agro, que é uma ferramenta extremamente útil para produtor, para gestores, como havia falado, né? Principalmente para fazer as análises. Por exemplo, a gente observa que na comercialização de frutas, né, o estado de Goiás tem mais de 40% de frutas que são trazidas, que são importadas de outros estados. Isso aponta para um potencial de mercado muito grande. Então, quando a gente olha a radiografia, a gente percebe esse mercado, né, que está aí como oportunidade de expansão, né, para poder atender essa demanda do estado de Goiás. E vale destacar também que a Radiografia do Agro tem, além dessa versão em português, ela também é publicada em inglês e espanhol, né, que favorece, né, que contribui para que os investidores de outros países, nós temos visto aí diversas movimentações do governo do estado de Goiás, né, em missões, em visitas técnicas, né, em outros países, para atrair esses investimentos, né, e esse material tem sido uma ferramenta para esses investidores também. Maravilha, meninos. Cris, Donalvão, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente no Agromanhã. E hoje vamos encerrar aqui, então, com a presença de vocês, os 4 aqui na tela. Obrigada a você de casa também que nos fez companhia até aqui. A gente se encontra amanhã às 8 da manhã no Agroband e logo em seguida às 8